Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente com o nosso terceiro podcast sobre teologia e sociedade. Eu sou Gustavo Zimmermann e aqui comigo está meu parceiro de podcast, Levi Oliveira. Vamos nós hoje mais uma? Vamos mais uma. Show de bola. Então hoje vamos falar sobre escatologia e sociedade. Como isso interage conosco, com o nosso dia a dia, no âmbito geral e também pessoal. Mas antes disso, vou pedir para você aí que venha estar aqui curtindo, compartilhando e também acionando as notificações para que você possa receber novos vídeos aqui do Teologia e Sociedade. Mas agora passo para você, meu amigo. Fala um pouco sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá, vamos falar bastante aí sobre escatologia, um tema que é sempre atual, né? Sim. Inevitavelmente atual, e um tema que causa bastante curiosidade, bastante polêmica, bastante confusão, né? E é importantíssimo para a igreja estar compreendendo a respeito desse tema, a fim de que possa se precaver, se preparar, ter uma postura adequada, né? Especialmente quando os dias se aproximam, porque particularmente eu creio na volta de Jesus e tu. Ah, também. Não só creio, mas estou ansiando, né, por esse dia É maravilhoso. isso. E essa é uma boa postura, porque tem muitos crentes que têm medo, né? Sim. Tem medo. Fala da volta de Jesus, parece que... Principalmente os solteiros. Não, o senhor pode voltar, mas Espera só eu casar. espera. Espera minha lua de mel, pelo menos. Aí o senhor pode vir. Isso é interessante porque às vezes não é uma compreensão do quanto é prazeroso esse dia do Senhor. Olhando para que outras coisas dessa vida são muito mais prazerosas e mais impactantes do que isso. É porque, via de regra, as pessoas elas olham para a história por recortes. Então ela olha um recorte do tempo histórico colocado lá no futuro. E aí quando lê as profecias que falam a respeito desses tempos, dá medo, né? Porque é cheio de figuras, é cavaleiro do apocalipse, é dragão, é morte, é sangue, é um monte de coisas, e aí assusta, né? Mas não vê o todo da história. Não vê em que momento isso se apresenta, o propósito disso e como é que se dá o desfecho disso. E aonde nós estamos inseridos nisso. Sim. Então, quando nós olhamos, né, pela fala do apóstolo Paulo, ele fala sobre aqueles que amam a vinda do Senhor, né? Ou seja, eu aguardo por esse momento. Esse momento ele está ligado diretamente com a razão da nossa esperança. Por que a gente está aqui, né, se santificando, dedicando a nossa vida? Porque estamos aguardando esses momentos que estão chegando. Quer dizer, está cada vez mais perto. Tem que ser Isso maravilhoso. é maravilhoso. Né? Mas assim, vamos iniciar com a pergunta mais básica. O que é escatologia? Traduzindo em miúdos, como diriam os antigos, tá? A escatologia é o estudo, né? Logia, né? O estudo dos tempos finais, do escatós, né? Que é justamente esse período que apontam o que as profecias definem sobre os tempos do fim. Quando a gente olha, né, o Cronos, o tempo, a gente consegue olhar para trás, porque tem os registros históricos, né? A gente consegue fazer uma análise do presente, porque está com as informações presentes, mas humanamente impossível olhar para o futuro se não for através da profecia. Né? Não tem como se olhar para o futuro se não for por meio da profecia. Então, entender o que a palavra de Deus fala a respeito desse tempo futuro é compreender, sobretudo, que Deus está no controle da história. Passado, presente e futuro. Para Deus já é. Né? Para Deus já é. E Ele nos dá o privilégio de nos revelar, por antecipação, o todo da história. Isso nos deixa numa posição muito mais confortável. Porque quando se fala dos tempos do fim
para quem não conhece o Evangelho, quem não conhece a palavra de Deus, é assustador, é aterrador, é uma ameaça. Para quem conhece, é alegria e esperança, né? Exatamente. Inclusive, a gente vê lá o texto de 1 Tessalonicenses 5:2, que fala que essa volta de Cristo ele vai vir como um ladrão, né? Que ninguém espera, ele chega de surpresa. E o que eu acho interessante é que para aqueles que conhecem a volta, que sabem sobre escatologia, Jesus não é um ladrão. Não, aí é que tá. Ela é essa surpresa para o mundo. Exato. Para um mundo que não crê, que não aceita, que não reconhece, né? Mas para o crente, não, ele está plenamente avisado, alertado, assim como Noé estava alertado a respeito do que haveria de acontecer. Exato. E ele se preparou para isso diante de um mundo que ignorou essa verdade, né? Rejeitou e sofreu suas consequências. Então, da mesma maneira para nós, quando os discípulos questionam Jesus a respeito dos tempos, né? Quando haveria acontecer, aquela conversa que eles tiveram ali, Jesus disse que no templo não ficaria pedra sobre pedra, e os discípulos, início de Mateus 24 lá, vão perguntar quando é que isso tudo vai acontecer, os sinais dos tempos e da tua vinda e tal. E Jesus começa dizendo assim: vede que ninguém vos engane. Então, essa fala, para você não ser enganado, pressupõe-se o quê? Um conhecimento. Ótimo. E tem uma pergunta que uma afirmação que me fizeram uma vez, eu acho que essa tua fala, ela vai ao encontro dessa resposta. Alguém uma vez me colocou assim, ó, se ninguém sabe o dia e nem a hora, por que estudar escatologia? Uhum. Acho que um início de resposta é esse, né? Para que ninguém vos engane. Claro. Nota que Jesus ele não nos dá o esclarecimento do dia e hora, mas ele nos dá os sinais dos tempos, para nos guiarmos pelos sinais. E a questão dessa fala do dia e da hora tem a ver com a cultura judaica, com o processo do casamento, né? Tem uma relação ali com relação à forma como se dava o casamento. O casamento nos tempos bíblicos, né? O noivado era estabelecido, certo? Ou seja, o contrato do casamento já estava selado, mas o momento das núpcias, ele não era de imediato, né? O que acontecia? O rapaz se ausentava, ele ia preparar, né, a sua lavoura, o seu campo, ou seja, o seu meio de sustento, e era o pai do noivo que percebia o momento oportuno que o filho já estava em condições de trazer a noiva. Então, e o pai não dizia para o rapaz qual era o dia e a hora, por isso Jesus diz, nem eu sei, só o pai, né? Nota que na fala de Jesus ele diz, só o pai que sabe dessa informação. Sim. E o que Jesus disse para os discípulos que representavam a noiva? Eu vou preparar-vos lugar. Tem uma relação com a estrutura do casamento. E aí, quando o pai percebia, meu filho está em plena condição agora de assumir, né, a condução do seu lar. Então, ele mandava um mensageiro com um chofar, ia à frente do noivo. E o detalhe, a noiva tinha que estar pronta, porque ela não recebia aviso prévio de quando é que o noivo ia aparecer. Ela tinha que estar pronta, ela tinha que estar com o enxoval pronto, as coisas prontas. Quando chegava no vilarejo, lá na aldeia, o mensageiro com o chofar, tocando chofar, anunciando, e aí havia já um cortejo atrás com o noivo, a noiva tinha que dar conta de se apresentar, entendeu? Preparada. E então, não tinha aviso prévio. Toda essa dinâmica da vida, da sociedade da época, Jesus importa essas referências da vida comum para ilustrar como é que vai se dar o casamento dele. Perfeito. Porque ele é noivo e vem ao encontro da noiva, né? O que diz a palavra? Não são os anjos que vão no ressoar da última trombeta,
que é a trombeta ali? É o shofar, certo? Então o noivo vem ao encontro da noiva. É fantástico isso, né? Ótimo, ótimo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Adalberto, tá top esse cafezinho, cara. E Muito bom. cafezinho e água aqui, né? O Adalberto é um baita parceiro, né? Parceirão, parceirão. E o Adalberto também coordena um podcast bem legal aí, que aqui em Santa Maria tem dado um resultado muito legal, o Pode Vir. Então, fica a dica pra galera aí também, entrar lá no YouTube, lá, Pode Vir. É um baita nome, né, pro podcast, né? Muito bom. Eu até pensei em copiar esse nome já. Pode vir de novo. Pode vir. Vou no café. Nos dá aqui um panorama, uma cronologia dos eventos históricos escatológicos. Tá. Bom, nós aí vamos incidir em escolas teológicas, né? Nós temos distintas perspectivas a respeito da questão escatológica. Nós temos, por exemplo, a escola preterista, né, que entende que as profecias já se cumpriram. Eles olham para o passado, especialmente como um marco histórico, a queda de Jerusalém no ano 70. Então, os preteristas consideram o cumprimento das profecias já, na sua maior parte, executadas ali. Nós temos historicistas que consideram que os episódios, as profecias estão associados com episódios históricos em tempos distintos, em uma ordem ascendente, né, na cronologia. Nós temos a escola futurista, que contempla, digamos assim, os episódios, especialmente de Apocalipse, as profecias a respeito do escatom, né, no tempo futuro, justamente quando for se dar o cumprimento, né, da volta de Jesus, e ali então estão resumidas, né? Então essa escola futurista. Nós temos a escola idealista, que interpreta Apocalipse principalmente por símbolos, e que os símbolos eles são aplicáveis a qualquer tempo da história. Por exemplo, fala do anticristo, e na escola idealista eles dizem que o anticristo ele pode se manifestar em qualquer tempo histórico, e que muitos já se manifestaram. Então ele pega símbolos e vai aplicando distintamente em vários momentos históricos. Então não tem um marco específico, né? E nós temos uma mais nova escola que chama-se eclética, que mistura um pouco de tudo, que contempla encaixar todos contempla todos os três primeiros. Ela acha espaço para tudo isso. Particularmente acho simpática essa hipótese, porque de fato a gente encontra nas profecias e no livro de Apocalipse situações paralelas em momentos históricos distintos. Eu acho que há sim um pouco de tudo, né, das escolas. A gente não precisa obrigatoriamente ficar preso ou abraçar uma única escola e dizer essa aqui é 100% alinhada com a verdade, né? Eu acho que todas elas expressam um traço da verdade, e a eclética, ela para mim é simpática por conta disso. Ela abstrai elementos que eu considero verdadeiros. Quando tu me faz essa pergunta, obviamente tu me joga numa condição de falar qual é a minha vertente, né? Porque eu vou trazer aquilo que eu compreendo por ser verdadeiro. Eu hoje, como eu disse aqui, eu sou bem simpático a eclética, né? Mas ela é bem mais recente, bem mais moderna, essa escola. E se fosse me perguntar isso há um tempinho atrás, eu me identificaria mais com a futurista. Eu vejo que o cumprimento das profecias, elas estão num tempo, né? Os relatos bíblicos ali, elas estão na sua maior parte para um tempo futuro, justamente para o tempo do cumprimento dos tempos, né? Para isso se prestaria o conjunto de profecias a respeito da volta de Jesus, ou seja, colocada num tempo futuro, né? Só que esse futuro está chegando, esse futuro um dia se torna presente, né? E essa é a questão. Então, se nós pegarmos ali como linha Mateus 24, como uma linha de tempo, Jesus, ele traz, digamos assim, de uma forma bem condensada. Está respondendo já né? para os discípulos, né? Porque essa foi a pergunta dos discípulos, né?
Jesus traz ali de uma forma mais compacta uma série de elementos, né? Ele fala ali sobre guerras e rumores de guerras, né? Ou Os seja, princípios das dores, né? ele vai encaixar um conjunto de episódios como o princípio das dores. Então, eu vou dar um passo para trás para responder um pouco mais aberto essa tua pergunta. A tua pergunta é a cronologia dos fatos, né? Então, o que está em questão? Primeiro, a gente tem que entender o que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu lá atrás nós temos um episódio marcante, que é a abertura do evangelho para os gentios. Este é o episódio que dá início a tudo. Na verdade, o final dos tempos começa a contar a partir daí. Porque esse é o cumprimento de uma grande profecia, de um conjunto de grandes profecias, né? O mundo todo ser alcançado pelo evangelho, né? Pela mensagem do evangelho do reino, a expansão do reino, saindo da nação fruto da aliança primária, digamos assim, para alcançar as nações. Então, é o que Paulo vai chamar de tempo dos gentios, né? A palavra de Deus vai falar do tempo dos gentios. Deus nunca revogou o pacto dele com a nação de Israel. Nunca. Isso são teologias equivocadas, né? Deus nunca revogou a aliança e o pacto que ele fez com Israel. Só que, se Israel tivesse crido plenamente na primeira manifestação de Cristo, na primeira vinda de Cristo, se Israel ali tivesse se rendido, por conta da aliança que Deus fez com Israel, Deus teria que dar fim aos tempos históricos ali. Exato. Certo? Por isso, o que Deus faz? Cega o entendimento deles. Não era uma relação apenas de amor com Israel. Existia uma missão que Israel tinha que cumprir. Perfeitamente. Eu concordo que Israel não se atentou enquanto nação para esta missão. Mas eu entendo que até isso fez parte do plano de Deus. Entende? E ela vai acabar cumprindo de uma outra forma, que é fornecendo para as nações o próprio Messias. Entende? Então, Israel abençoa as nações, dando para as nações nada mais nada menos do que o Salvador do mundo. Sim. Né? Então, veja só. E acaba também desempenhando o seu papel através dos apóstolos, que eram todos judeus. Tanto é que, quantas eram as tribos? 12. E quantos os apóstolos? 12. Não é coincidência. Há uma relação, né? Não é coincidência. Tu entende? É o cumprimento da missão. Só que agora, diante de uma nova aliança. Certo? Mas, como eu disse, o Senhor ele precisou cegar, isso está lá em Romanos 11, mais detalhado, né? O Senhor cega a nação, o povo, de uma forma geral. Evidentemente que nós temos aqui um princípio da igreja do primeiro século, a base é 100% judaica. E aí o que acontece? A igreja sai do contexto da nação de Israel e agora o evangelho é disseminado. O evangelho é espalhado para o mundo. E cria um cisma, cria um problema. Que problema é esse? Imagina, o povo judeu conhecia a Torá, conhecia os mandamentos, tinha uma afinidade, né, com os preceitos de Deus. Mas e os gentios, que não sabiam nada? Sim. Pagãos, conheciam os deuses pagãos, adoravam do jeito deles. O que eles vão fazer? Como é que vai ser isso? Né? Eles não sabiam nada. Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar. O que vai seguir do judaísmo ali e tal? Isso gerou um problema. Paulo dizia, não precisa. Mas os crentes, eu estou falando crentes judeus, lá mais já, da linha até mesmo de mais arregados às tradições, não precisa e tal, os famosos judaizantes, né? Precisa, não sei o que. Bom, a polêmica está aí, o problema está aí. Traz o assunto para Jerusalém, bota na mesa para os apóstolos decidir. Primeiro concílio, primeiro Atos 15, né? Primeiro concílio de Jerusalém, ali define
que não iriam imputar aos gentios essa carga. Então, não precisaria. Dão ali um conjunto de elementos a serem observados, que era anterior à própria Torá, que era lá já de Noé, as mesmas recomendações, né, aos gentios, e com aquilo ali eles poderiam se nortear, enfim, para a igreja se estabelecer. Então, aqui abre um canal de tempo, né, para que os gentios acessassem o evangelho do reino. Então o Senhor dá um tempo, estou falando de escatologia, certo? Então, durante esse tempo, a revelação não é concedida a Israel como nação. Até que chega-se um tempo chamado plenitude dos gentios. E aí tem várias discussões do que seria essa plenitude dos gentios, se seria um número, se seria o alcance territorial, né, mundial, se seria, digamos assim, a igreja gentílica alcançando um grau de maturidade enquanto noiva. Então tem linhas de discussões aí que podem ser pensadas e trabalhadas. Beleza. A fato é que na plenitude dos gentios, e é um tempo determinado para isso, os olhos de Israel seriam abertos. E aí o que Jesus disse para Jerusalém quando ele esteve lá nas vésperas da sua morte? Né? Quando ele chora por Jerusalém e tudo mais, ele chega e diz, né? Não me verás mais, até que digas, Baruch rabá beshen Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Né? Ou seja, Jerusalém que rejeitou, né? Jerusalém ali representa, em tese, a nação de Israel, né? Por ser a sede religiosa, né? de todo o povo. Então, vocês não me verão mais até que digam. Qual é o cenário da volta de Jesus? É a nação de Israel reconhecendo a quem transpassaram. Sim. É a nação de Israel apertada pelo exército do anticristo. É a nação de Israel sendo oprimida nesse contexto. Não só a nação de Israel, mas os crentes ao redor do mundo, de uma forma geral. E eles, então, tendo o entendimento aberto a respeito do papel de Jesus Messias, Yeshua, né? Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Quando eles têm essa compreensão, eles vão clamar. Eles vão clamar pela manifestação do Cristo. E é nesse contexto que Jesus volta. Então, olha a conexão. Enquanto isso, o mundo vai manifestando seus sinais, começando pelo chamado princípio das dores, né? E o princípio das dores vai um conjunto de elementos sociais e elementos naturais, né? Da natureza, catástrofes, pestes, pandemias e me parece assim, um jornal do almoço, né? E guerras espalhadas, né? Rumores de guerra. É guerra e rumor de guerra. Quer dizer, o rumor de guerra não é guerra, mas é aflição de conflitos internacionais, né? Me parece que a gente vive isso. Quer dizer, o mundo sempre viveu esse ambiente. Mas há uma intensidade maior. Exato. Fala de terremotos, sim, né, como elementos da natureza. Quer dizer, a natureza, de uma forma geral, é em convulsões. Né? A natureza em convulsões. Então, tudo isso vai montando um cenário. Até mesmo esse desequilíbrio social, os conflitos étnicos, né? Os conflitos sociais. Entra dentro do pacote. Então, e o interessante é que quando eu... É como se Deus olhasse, de fato, o corredor da história e visse uma humanidade sem ele, uma humanidade sem Cristo. Para onde essa humanidade vai correr? Ela vai entrar num período de desorganização. Então, a desorganização vai gerar guerra, a desorganização vai gerar conflito social. Então, tudo isso vai apontar para um caos, e nesse caos eu volto. É isso? Um pouquinho
pouquinho, tem algumas coisinhas a mais no meio desse caos. Até porque o texto, quando fala dos princípios das dores, ele dá essas dores da mulher que está prestes a ter o filho, só que o texto fala que ainda não será o fim. Exato. Justamente essa figura de princípio das dores, ele está associando com a mulher grávida, né? Que tá, quando começa ali as dores de parto, né? É sinal que o nenê já está prestes a nascer. Só que entre a primeira e a última dor, até o nenê nascer, as contrações, eu não sei porque eu nunca passei por isso, tá? Mas dizem as mulheres que as contrações, elas vão aumentando em grau de intensidade de dor, e o espaço de tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. Isso fala sobre intensidade. E fala sobre intensidade, entende? Então, frequência. É o que está acontecendo. O mundo, cada vez mais, esses elementos que já ocorriam mais passados, agora são mais intensos e mais próximos um evento do outro. A gente vai ver com mais frequência as catástrofes naturais, com mais frequência. Aliás, hoje estamos gravando esse podcast aqui, hoje é dia 6 de setembro de 2023. É o dia que estamos gravando esse podcast. Nós estamos lidando com uma catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Cidades inteiras debaixo d'água. Inteira. 100% de uma cidade debaixo d'água. Eu nunca tinha visto isso. Estava vendo lá vários mortos. Já acharam agora de manhã mais 6 corpos. Acharam. Uau. Né? Então, e terremotos em todo lugar. E uma série de a natureza em convulsões. Né? Resultado do pecado do homem, mas são os fatos. E esse mundo, digamos assim, cada vez mais doido. A gente pode olhar, daí ver, entender a mentalidade que o mundo está assumindo, né? Se desconectando cada vez mais da cosmovisão judaico-cristã, falando principalmente do mundo ocidental, né? E cada vez mais humanista. E isso tem a ver com a tal marca da besta, tem uma correlação direta nisso. Então, a gente vai percebendo todos esses sinais para a volta de Jesus. E discernir isso é fundamental, né? Entender isso é fundamental. E Mateus 24 vai falar justamente sobre esses princípios das dores, né? Estou compreendendo esse panorama, né? A gente tem a inauguração do Novo Testamento, essa plenitude dos gentios, esses princípios das dores. E tem uma parte lá que no versículo 14 também fala, que é a pregação do evangelho. Como se dá esse item dentro do cronograma e como a gente se envolve com essa... Esse é outro sinal, né? Diz que o evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. E aí ele diz, então virá o fim. Quer dizer, um dos outros sinais é essa proclamação do evangelho. E isso tem a ver também com mais uma figura da cultura judaica. É como é importante conhecer a cultura judaica para entender símbolos descritos nas escrituras, né? Por exemplo, em Israel, quando um rei era ungido, um novo rei era ungido, ou seja, morria o rei velho e imediatamente era estabelecido um novo rei. O que acontecia? Esse novo rei já assumia de fato, certo? Ele já era de fato, né? No entanto, ele se tornava rei de direito pleno somente depois que o mensageiro, ou os mensageiros, percorriam todo o território, até a última aldeia, a última casa, a última rua, tu entendeu? Para anunciar, olha, temos um novo rei. Entende? Havia essa responsabilidade, porque a nação precisava saber que tinha um novo rei. Não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha e-mail. Então agora nós estamos participando desse momento. Nós somos os mensageiros com a responsabilidade de levar a mensagem que tem um novo rei. Jesus já é o rei. Ele já é o rei. Mas ele não está ainda reinando na sua plenitude ou na sua expressão plena
porque a mensagem ainda não chegou em todo o rincão. Isso tem a ver até com a expressão do Kuhlman, né? Do já E ainda não. Exato. Um reino que já chegou. Já chegou, mas ainda não é de fato, mas ainda não é de todo o direito. Excelente. Entende? Então, compreender essa figura é muito importante para entender a nossa missão hoje, nossa responsabilidade. Nós somos esses mensageiros que tem que levar a mensagem a última casa da última aldeia do último país. Olha, Jesus é o rei, certo? E isso também fala dessa corrida, né, que o evangelho tem de tradução das escrituras, né? Importantíssimo o papel de tradução das escrituras para todas as línguas, né? Agora, uma coisa que sem dúvida acelerou o processo, né, tá proporcionando que essa mensagem seja comunicada a lugares antes impossíveis, inimagináveis, é a tal da internet, né? Inclusive, eu vi uma matéria essa semana falando do uso da inteligência artificial para ajudar na tradução das escrituras para povos que se tem menos informação sobre eles, para acelerar esse processo. O desafio maior são aqueles povos que não têm a linguagem, não têm o alfabeto, elas não têm escrita, né? Sim. Esses são minorias, mas são vários povos desta natureza. E de alguma maneira o evangelho tem que chegar neles. Também. Porque a profecia diz que o evangelho vai chegar no mundo todo. E eles fazem parte desse mundo, né? Então, esse é o desafio. Então, talvez hoje o maior empenho das agências missionárias deveria ser, ou estão, nessa questão de alcance desses povos mais distantes, de menor acesso, né? É mais desafiador. Mas está chegando. E sem dúvida, a tecnologia, que é também uma das profecias, né? Lá de Daniel, né? Falando sobre o multiplicar da ciência, do conhecimento, né? E hoje, eu lembro que quando eu era mais novo, porque eu sou novo, né? Já muito. você é uma realidade diferente. Né? Mas como eu era mais novo, a gente tinha assim, ó. Qual é a tua idade hoje? 36 anos, né? 36, Muito eu tô novo. com 52. Pois Faz é. a matemática aí, quantos anos dá? 36, 46, 16 anos. O que é 16 anos diante da eternidade? É nada. É um ponto, somos né? a mesma coisa. Mas olha só, eu tava pensando, no passado, a gente olhava assim, surgia um livro que era muito bom e esse livro ficava extremamente famoso, né? Tu tinha lá um professor, aquele professor era muito bom, ele ficava famoso. Hoje, quando a gente vai para o Kindle, para a Amazon, a gente não acompanha o número de músicas, de artistas, de livros, de teólogos. É muita coisa, muita coisa. produção. Exatamente. E hoje, com acesso à informação, ainda mais a ideia, esse salto que dá com a inteligência artificial, acaba que o conhecimento hoje é uma loucura. É verdade. Né? O acesso à informação é muito fácil, é muito simples. Em todos os aspectos, né? Para tudo quanto é Para tudo, qualquer coisa. Temos esse elemento no corredor da história escatológica, né? A evangelização. Lá, Jesus ele vem falar sobre esse outro termo, né? A abominação da desolação, como um outro item. O que seria isso? Esse caos mundial previsto pelas Escrituras, que não é só um caos da natureza, a sociedade, o mundo entra em caos, né? Por conta dessas guerras, conflitos, consequência, fome, pestes e tudo mais. Isso vai provocar, e já está provocando, uma busca por um governo centralizado, por uma liderança que contemple o mundo como um todo, e não por pedaços, como hoje é. Né? Hoje o mundo tem que as nações nas suas autonomias e quando muito os seus conglomerados, como o BRICS, como né, esses grupos de nações que se formam para defender seus interesses gerais dentro do globo. Só que
o pensamento é de que se tiver uma liderança que contemple o mundo todo, possa pensar em amenizar conflitos, Guerra, paz mundial, entendeu? né? Promover a paz mundial, a distribuição de alimentos e Controle um populacional. controle popular. Tu entende? Então, essa... Que até são raciocínios muito bons no ambiente onde não tem Deus. Mas aí é que tá. É exatamente esse raciocínio que está associado ao reino de Deus. Jesus é o quê? Senhor dos senhores. Rei dos reis. Ou seja, haverão reis. Mas ele é o rei dos reis. E isso para mim me parece muito essa extensão da queda, né? É como se Adão e Eva falassem assim: nós queremos governar a terra sem Deus. Nós não queremos nos submeter. Então, assim como Paulo fala que Jesus é o último Adão, basicamente é continuar o governo do anticristo, do anti-Deus, é continuar aquela trajetória do primeiro Adão, diante da queda. Não resta dúvida, né? Agora, essa figura do anticristo que é interessante, né? Porque tu falaste, citaste a revelação do abominável da desolação, né? E Paulo lá em Tessalonicenses vai também trazer menção desta profecia, porque o que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica? Os camaradas, pelo fato de a igreja do primeiro século, eles viveram intensamente a expectativa da volta de Jesus. Eles estavam achando que Jesus ia voltar a semana que vem, mês que vem, no máximo final do ano, Jesus já ia estar aí de volta e tal. E os camaradas estavam largando o trabalho, largando a vida comum, né, as suas rotinas, para se preparar para essa volta de Jesus que seria iminente, e só que eles entraram num conflito que de repente não vinha, e de repente o irmãozinho ali faleceu, o outro irmão faleceu. Ué, mas cara, ele, meu parente, meu irmão, meu querido, da nossa comunidade aqui, o cara morreu e Jesus não voltou ainda, o que vai ser dele? Um conflito, uma confusão. E procurar os sinais na hora ali, porque tu vê aquela série de imperadores romanos, né? Sim. O que eles fazem ali, pegando especialmente o recorte de Nero em diante, né? Os caras tinham nele a figura do anticristo. Sim. Para eles era claro, o anticristo tá lá, entendeu? E olha só, essa angústia toda fez com que Paulo escrevesse para eles para orientá-los e dizer, olha, calmem, né? Voltem às suas vidas, não vai ser assim. Paulo estabiliza a igreja lá. Ele vai dizer, olha, tem coisas por acontecer. Precisa ser manifesto, aí ele vai citar a profecia de Daniel, né? Ele vai chamar de filho da iniquidade e tudo mais, mas ele deixa bem claro que não é para aquele momento. Até desassocia a figura do imperador como esse anticristo final. Ele pode até ser uma figura do temporal, aquela ideia da escola idealista, símbolos, né? O imperador como um símbolo do anticristo para aquele tempo, como Hitler nos tempos mais modernos, entende? Então, mas Paulo diz que não, eles precisam trabalhar. Aí ele vai falar sobre esse conjunto de que primeiro vai haver a manifestação do anticristo, né? Depois, os mortos no Senhor ressuscitarão. Então Paulo tranquiliza o coração dos caras, dizendo, não se preocupem, a vitória deles está garantida, né? Eles vão ressuscitar com o corpo glorificado, essa coisa toda. Então, o que precisa acontecer no mundo? Esse caos. E o mundo vai clamar por uma liderança mundial. Importante é concluir que não é o Senhor, não é Deus que está estabelecendo esse caos. Esse caos está programado por consequência dos atos humanos. Exatamente. Exato. Tipo, Deus mandou a pandemia. Não, isso é uma consequência do nosso afastamento. Né? Que como Deus está acima do Cronos, né? E ele, o ontem, o hoje e o amanhã é de plena ciência dele, ele
nos deu um spoiler Do que chamado ia acontecer. profecia, Exatamente. né, do que haveria de acontecer. O pai tá vendo que a cadeira tá quebrada e a criança tá subindo a cadeira. Ó, Vai você cair, tu vai te quebrar. É isso aí. Mas a escolha tá com a criança. É, por aí. Então, e é muito interessante que a gente vê cada vez mais essa fala de globalismo. É diferente globalismo de globalização, né? O globalismo aponta para essa unificação de poder, né? Essa unificação do globo, do mundo, né? Sendo gerido por uma liderança única, né? Centralizada. Até não desconfigurando esses conglomerados de nações que já existem, mas elas cedendo poder e a gente nota o cenário caminhando para isso. E Apocalipse fala sobre isso, né? Que o anticristo, chamado de besta, ele recebendo o poder, né, dos chifres que são os conglomerados de nações. Em Gênesis 3, quando se estabelece aquelas maldições, né? Especialmente entre Adão e a terra, a gente olha justamente Caim tendo essa postura: eu venci a terra. Olha aqui, ó, tu falou que eu plantaria isso aqui, teria abrolhos, seria difícil, tá aqui, ó, eu venci e tá aqui o produto da terra que eu consegui fazer, eu venci a maldição. Me parece que esse movimento do anticristo é uma afronta. Tá aqui, ó, nós vencemos, nós não precisamos de um Deus. A gente consegue trazer paz para a terra, a gente consegue trazer união para a terra, a gente consegue estabelecer um ajuntamento de tudo que nós cremos numa coisa só. Nós vencemos. O impulso do homem caído, ele sempre foi na busca da sua autossuficiência, do viver sem depender de Deus. E isso vai ser estampado até o último dia para o homem caído. Qual é a grande quebra? É quando a gente se rende ao senhorio de Cristo. Né? E tanto é que, avançando nos episódios, aí, quando a gente vai lá para o fim do fim, né? Porque a gente vai ter um período de milênio e tal, onde o governo de Cristo vai se estabelecer, é o tempo em que Satanás estará aprisionado, ou seja, a terra vai respirar o seu Shabat, né, o seu descanso, nesse período cíclico aí de 1000 anos. No entanto, nesse período, as nações não estarão sob a influência do maligno, ok? Mas no final, a Bíblia diz que Satanás será solto. E ele vai novamente persuadir nações para se rebelar contra o senhorio de Cristo. Nota, Jesus já reinando na terra por 1000 anos. E vai se levantar gente, tipo assim, chega dessa ditadura, né? Chega. Eu acho que é um tempo que agora nós sabemos o que fazer, como fazer. Acho que a gente tem o direito de ter a nossa independência, a nossa... É um comer do fruto novamente. Tudo de novo, entende? E vão se organizar e formar exército contra o reinado de Cristo. Só que aí o final né, é derradeiro ali. E isso é muito interessante porque o ser humano, ele decide se afastar de Deus. Deus deixa os povos andarem por seus próprios caminhos, mas continua os conduzindo, os abençoando, né? Jesus vem, como você falou, né? Satanás é preso. Então, olha só, vamos experimentar, vamos dar uma nova chance, vamos experimentar o que é Deus reinando aqui. Sim. Certo? Aí tem aquela experiência maravilhosa. Ok, agora você... O jardim está de volta. O jardim está de volta. E agora vamos novamente liberar a serpente. E vocês novamente vão poder escolher. Exato. E parte ainda vai, vamos assim, né? De forma poética, né? Parafraseando, ainda vai comer o fruto de novo.
É interessante, porque tem que entender aí quem é que está sujeito a esse tipo de coisa. Ou quem é que estará sujeito. E aí tem a ver com o que vai acontecer na primeira, digamos assim, na volta de Jesus agora. Na volta, né? E aí tem muita confusão que é feita. Muita confusão. Né? Aí entra as correntes teológicas, né? Pré-tribulacionista, médio, pós-tribulacionista, pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Há muita confusão no meio disso tudo. Mas, resumindo assim, até porque o tempo voa, né? É bem importante entender isso. O que vai acontecer na prática, tá? Isso é a forma como eu entendo as escrituras e respeito quem pensa diferente. Não estamos aqui para brigar com ninguém, né? Sim. Até a galera pode comentar aí, né? Fazer os seus comentários, ou daqui a pouco mandar a sua pergunta, alguma coisa e tal. A gente está aí para trocar ideia. Este mundo que vai aclamar por uma liderança que vá solucionar os seus problemas, né? Acabaram seus problemas. Vai promulgar o anticristo, ok? O seu governo mundial, que vai ser um quê? Um promotor de paz, de acordos de paz. Por 3 anos e meio, eles entrarão, de fato, estarão em vigor acordos de paz, e o mundo vai desfrutar de uma aparente paz. Isso vai fazer com que ele, a sua popularidade, né? A sua força cresça, assim, astronomicamente, né? E aí vai ter questões de demanda econômica, de questões política, religiosa, tudo sendo costurada no meio disso tudo. Bom, algumas coisas irão acontecer que no meio, né? Depois de 3 anos e meio, ele começa a quebrar alguns acordos e aí desencadear uma perseguição ferrenha contra Israel, Israel sempre como pivô da história, né? Elemento central, importantíssimo, e a igreja ao redor do mundo, os crentes ao redor do mundo, independentemente de nação. Haverá perseguição específica sobre este povo. E aí também vai se mostrar um desenho de nações resistentes ao anticristo. Nações, não só pessoas, mas nações que vão se colocar resistentes a esse domínio, que são nações, digamos assim, que não irão apoiar o anticristo de um todo, vão gerar resistência. Tá? E essas nações vão ter um papel importante. Porque o que acontece? Quando o anticristo, então, estabelecer os seus exércitos e for sitiar Israel, a tal famosa Vale do Armagedon, né? Que começa, na verdade, um cinturão que vem desde lá da Arábia Saudita, Jordânia, e vem costurando, entrando para dentro do território de Israel, fazendo uma ferradura assim, de exército, né? Para dominar Israel. Eles vão apertar esse cerco sobre a cidade de Jerusalém, vão apertar. E é nesse contexto que Israel clama pela volta do Messias, né, pela manifestação de Cristo, e Jesus então vem nas nuvens. O que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitam, primeiro. Os que estão vivos ao redor da terra são arrebatados e se encontram com ele nos ares, ok? Mas não é um se encontrar com ele nos ares para ir para o céu. Esquece isso. Né? É um encontro, uma reunião com ele nos ares para se estabelecer sobre a terra. E então os exércitos do anticristo serão exterminados. Há uma chacina ali, um sangue que vai até a altura dos freios dos cavalos, como diz lá o texto profético. Né? Que vai levar 6 meses para as aves comerem as carnes desse exército aí. Então, a partir daí, Jesus agora se estabelece sobre a terra e agora começa uma sequência de episódios importantes. Primeiro episódio,
uma sentença de nações ali e de execução de inimigos declarados, né? De todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Quem era discípulo de Yeshua, que estava em vida, quando foi arrebatado, recebeu seu corpo glorificado. Ele se torna já ele passou da sua categoria agora. Ele já está no contexto da sua eternidade, o seu corpo glorificado. Porque ele teve parte junto com os da primeira ressurreição. A Bíblia fala de duas, eles tomaram parte juntos com os da primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitaram, os que estavam vivos, e Paulo vai falar sobre isso lá em Tessalonicenses também, né? Então, tanto os que ressuscitaram como os que estavam vivos e se encontraram estão num contexto da unidade da noiva, ok? Estão junto no contexto da unidade da noiva, juntamente com esse Israel restaurado, esse Israel crente, uma noiva só, um em Cristo, ok? Mas haverá entre as nações aqueles que não seguiram o anticristo, mas que não eram inimigos de Jesus, não se posicionaram contra Cristo e que vão sobreviver, mas não são crentes. Olha, eu estou falando agora entrando no milênio. Estes são o que no texto lá fala sobre bem-aventurado os amigos, os convidados do noivo para as bodas. Nota? Pouca gente pensa nesse aspecto. Esses convidados são amigos, eles não são a noiva, são amigos, mas que por conta disso estarão ali adentrando. Agora, estes que são sobreviventes da humanidade, eles que durante o milênio vão dar a missão de repovoar o mundo, porque 2/3 do planeta vai ter sido morto. 2/3 do planeta vai sucumbir. Mas agora estes vão fazer o repovoamento. No entanto, o que vai acontecer? Aí temos as bodas do Cordeiro, nós temos a distribuição de galardões, ok? E nós temos agora a administração de um novo mundo, onde começa um trabalho árduo para o Tikkun Olam, que é a restauração da terra, a restauração de todas as coisas, conforme lá no início. É o Tikkun Olam no termo hebraico. E há um trabalho. É aí que o Senhor vai estar contando conosco para ajudar as nações, a ensinar, a discipular as nações, conforme a matriz, conforme o modelo de Deus para reinar o mundo, em justiça e em equidade. Aí entra aquelas profecias lá de Isaías, que fala sobre o lobo e o cordeiro, onde os homens vão transformar as suas armas em arados, ou seja, não aprenderão mais a guerra. Vão pegar, imagina o que tem de arma hoje, a quantidade de metal que tem para construção de armas, derrete tudo e faz arado. Nós vamos ter uma agricultura top de linha. Fantástico. Entendeu? Então, o mundo vai se recompor. Na terra estará quem? Jesus reinando, juntamente conosco, né? Trazendo essa dinâmica sobre o mundo. E nós vamos ter o restante da população, que foram os amigos, se multiplicando, crescendo. Vai ter gente morrendo nesse tempo. Vai, porque o homem ainda não está livre da questão do pecado em si. Entende? O homem está livre da influência de Satanás diretamente durante esse período. Então a população vai... Imagina 1000 anos de população. O que era a população mundial há 1000 anos atrás? Entende? Agora tu imagina recompondo, né? Certamente sem os mesmos freios que hoje tem de controle de natalidade. Sim. Possivelmente não haverá esse controle de natalidade, porque no contexto bíblico filhos é bênção, não há por que evitá-los, né? Vamos viver um contexto de prosperidade plena, de trabalho pleno.
é num contexto onde toda a necessidade humana está sendo atendida e suprida por causa de um reino de justiça e paz, né? Aí o que acontece? É lá no final, então, que Satanás normalmente é solto, e ele vem atuar sobre quem? Não sobre nós, que já estamos com o corpo glorificado, que já estamos, já vencemos. Já vencemos, nós não vamos passar por esse processo mais de sedução. Mas aqueles que durante esses 1000 anos foram nascendo e foram, né, vivendo, eles vão estar agora sujeitos à tentação. Porque eles não foram sujeitos. Seria uma geração privilegiada, digamos assim, entre todas as gerações do planeta, né, da história da humanidade. Eles viveriam sem essa influência do maligno. Agora vão estar sob a influência e vão ser postos à prova. Haverão os que vão vencer e os que não vão. Então, aí nós vamos ter o desfecho final, a guerra final, o juízo final, né, quando o Senhor então exterminará com todos os seus inimigos, e aí o dia do juízo final, né, o dia do juízo final, quando o Senhor vai pôr o fim àqueles que o rejeitaram, que seguiram, né, a besta ao longo da história da humanidade, receberão sua sentença, que é o lago, né, que arde em fogo e enxofre, onde é lançado lá Satanás, a besta, o falso profeta, e os seus seguidores. E aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida, estes vão desfrutar dessa vida eterna junto com o Senhor. Esse é um panorama da escatologia, né? Bem assim, corrido, né? Bem corrido. Estando na igreja hoje, nesse corredor da história, né? Vivendo esses dias já, qual é o papel da igreja? Quais ações nós temos que ter? E também uma mensagem para aqueles que não conhecem Jesus, diante dessa exposição, dessa cronologia, qual é o teu convite para esses dois grupos de pessoas? Show. Vamos lá. Primeiro para a igreja, então, né? A igreja tem que entender definitivamente a sua missão. A igreja precisa compreender que ela está na Terra hoje, né, como uma embaixada do reino, né, embaixadores do reino de Deus. Ou seja, ela precisa promover as ações pertinentes ao reino de Deus na Terra. Que ações são essas? Primeiro, anunciar como mensageiros, né, sobre o rei. O rei está aí e ele vem para reinar, né? Então temos a missão de levar o evangelho, né, como ação prioritária. E nós temos como igreja que atuar sobre a terra já como representantes do reino de Deus, promovendo o quê? A justiça do reino de Deus. Então, a justiça, ela atua promovendo restauração das coisas. Então, a ideia de que nós somos luz e sal, né? Então, qual o papel da luz? A luz, ela vem e dissipa as trevas, em primeiro lugar, né? Ou seja, a luz, ela faz com que tudo possa ser visto de maneira clara e correta. E o sal, na sua propriedade maior, é interessante que o sal ele não impede a putrefação da carne. Ela retarda o processo. Certo? Então nós, como crentes no mundo, não vamos impedir este mundo de entrar em caos e colapso. Mas nós temos sim a responsabilidade de desacelerar o processo ao máximo. Exatamente. Entende? Atenuar através do quê? Dos nossos atos de justiça. Através das nossas boas ações. Através do amor sendo derramado. Tudo isso guiado pelo Espírito Santo. Tudo isso guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos entrando nos ambientes da sociedade e vamos salgando eles. Entendeu? Vamos salgando eles. Ou seja, isso tudo já é uma anunciação do que será o reino de Deus. Agora, quando se cumprir os tempos, aí aquilo que hoje é em parte será pleno.
né? Então será pleno. Quando Cristo estiver na sua plenitude do seu reinado aqui, as coisas serão plenas. Por enquanto, nós vamos construindo os caminhos, né? Então, isso é o papel da igreja. Agora, para aquele que daqui a pouco ouviu isso, essa mensagem maluca pela primeira vez hoje, primeira coisa que você precisa é conhecer o Evangelho. A mensagem que o Evangelho... O Evangelho em si é uma mensagem, né? Dotada de poder. A pessoa que tem o contato, o acesso a essa mensagem, ela tem, na verdade, o acesso a uma dose cavalar de poder. Poder do quê? Primeiro, poder que é de Deus, mas poder para libertar o indivíduo. E não só o indivíduo, a humanidade toda, mas tratando-se do caso pessoal. Então, quando a pessoa tem o contato com o Evangelho verdadeiro, é dado a ela a oportunidade de uma verdadeira revolução, de uma transformação. Não só dela, começa por ela, mas isso transborda, através dela vai impactando quem está à sua volta. E essa é a ideia, é uma ação multiplicadora. Então, para você que nunca ouviu, né, essa mensagem, é importante saber que sim, haverá um dia de juízo. Esse dia de juízo, ele está se aproximando cada vez mais. Ele haverá no aspecto geral, onde todos, né, comparecerão, mas também pode haver no aspecto pessoal do agora. Quem garante que a gente vai chegar em casa hoje? Sim. Quem garante que a gente vai acordar amanhã? Daqui a pouco esse dia de juízo pode chegar para nós hoje. E aí estamos preparados para enfrentar essa realidade, né? Então, a necessidade de se abrir para o Evangelho, primeiro, conhecer essa mensagem, e essa mensagem vai muito além de um simples, Jesus te ama. Uhum. Muito além disso. Vai muito além do, deixe de sofrer, essas propagandas enganosas a respeito do Evangelho, são propagandas enganosas, né? Não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Jesus nunca disse para as pessoas, você não quer mais sofrer, vem até mim. Ele nunca disse isso, pelo contrário. Olha, vocês vão morrer, cara. Quer vir, vem, mas vai morrer. Morre para ti. Claro que tu vai ter uma outra vida, né? Sim. E eterna. Mas essa tua aí tá falida, cara. Tem que matar essa vida que tu carrega, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para aqueles que estão ouvindo hoje. Se quiserem falar com a gente pessoalmente, né, Gustavo? A gente está aí também para, daqui a pouco, num caráter até pessoal, a gente dar resposta para isso, né? Nós temos nosso Instagram, né, Teologia e Sociedade Podcast. Então você pode no Instagram lá dar sugestões de outros temas, ou também fazer perguntas nos comentários. A gente vamos ter essa dedicação de responder, ou tendo um grande coro em cima de um tema dentro da escatologia, a gente pode também trazer um novo podcast que fale sobre isso, né? Então, chegando ao fim aqui, novamente, Adalberto, obrigado aí, tá? Obrigado pelo espaço que está nos cedendo aqui e está abençoando muitas pessoas. E também deixo aí para você que você venha curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que seria interessante entender um pouquinho mais sobre escatologia, e também acione as notificações para que toda vez que te suba um vídeo novo, você receba lá no seu dispositivo móvel a notificação de que há um vídeo novo no canal. Toda segunda-feira é lançado o vídeo, né? Toda segunda-feira, às 20 horas, novo vídeo aqui no canal, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Um abração, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica na paz. Tchau, tchau.